Já alguma vez se perguntou por que é que algumas mulheres vivem sozinhas, sem namorado, sem parceiro, sem sequer parecerem estar à procura de um? A resposta não é a solidão, a falta de opções ou o desgosto. Está em algo mais desconfortável, mais perturbador, algo que desconstrói tudo o que nos foi ensinado sobre o papel da mulher. Porque quando uma mulher escolhe estar sozinha, não está a perder-se, estamos a encontrar-se a si própria. E esse tipo de autodescoberta não vem com aplausos, gostos ou companhia, vem com silêncio, força e um tipo de liberdade que a maioria das pessoas ainda não entende. Não. Ela não é solitária, ela é seletiva, ela não é fria, ela apenas se cansou de queimar por pessoas que nunca quiseram sentir o calor. Há algo profundamente ameaçador numa mulher que não precisa de uma relação para se sentir completa. Por quê? Isso quebra a lógica do controlo, desmantela o mito da dependência emocional e revela uma verdade brutal. A maioria dos homens não sabe o que fazer com uma mulher que não precisa de ser salva. E a maioria das mulheres ainda está a aprender a reconhecer-se nesse espelho silencioso, mas ensurdecedor, do poder. Ela não está esperando ser salva. Não se trata de uma questão de estar perdida ou buscando redenção. Ela apenas escolheu viver por conta própria. Não está em busca de um homem, de uma relação ou de alguém que a complete. Ela não tem interesse em depender de ninguém para se sentir inteira. Essa mulher é independente. Não no sentido de estar isolada ou evitar o contato humano, mas no sentido de entender que a felicidade e o sentido de sua vida não dependem de ninguém mais. Ela construiu sua própria rotina, suas próprias prioridades e seus próprios objetivos. Sabe o que quer e, mais importante, sabe o que não quer e isso incomoda. Porque para a maioria das pessoas, a ideia de uma mulher feliz e realizada sem a necessidade de um parceiro é algo difícil de entender. A sociedade sempre a ensinou que para ser completa, ela precisava de alguém ao seu lado. Por isso, muitos têm a sensação de que algo está faltando nela. Mas, na verdade, é só a perspectiva deles que está errada. Ela não vê a solidão como um fardo, mas como uma oportunidade. Ela usa esse tempo sozinha para crescer, para se conhecer melhor, para explorar seus próprios interesses, sem precisar justificar suas escolhas a ninguém. Não está fugindo da companhia de outros, mas sabe que precisa primeiro se compreender e se respeitar antes de dividir sua vida com alguém. Não se pode dizer que ela nunca tenha procurado por um relacionamento, ou que nunca tenha se apaixonado. Mas ela aprendeu a lição de que não é saudável entrar em algo apenas por medo da solidão ou para agradar aos outros. Ela já se apaixonou e já sofreu, mas agora entende que a felicidade que tanto procurava não está fora de si mesma, está dentro dela. As pessoas, muitas vezes, tentam desvalorizar essa decisão. Fazem perguntas como: você não sente falta de ter alguém? Ou não seria bom ter um companheiro? Elas se preocupam, mas não percebem que estão baseando essa preocupação em uma visão antiquada de relacionamento. Elas estão presas à ideia de que todo mundo precisa estar casado, em um relacionamento, para ser feliz. Mas ela sabe que isso não é verdade. Ela aprendeu a valorizar a própria companhia. Não que não goste da companhia dos outros, mas aprendeu que pode ser completa e feliz sem precisar de um relacionamento romântico. Ela tem amigos, família e colegas com os quais se importa profundamente. Mas aprendeu que a verdadeira satisfação vem do autoconhecimento e da autossuficiência emocional. Não há nada de errado em ser a prioridade na sua própria vida. A sociedade tenta impô-la um padrão, dizendo que ela deveria ser diferente. A pressão para estar em um relacionamento pode ser constante, seja pelas redes sociais, pela cultura, ou até pelas conversas informais com amigos e familiares. Sempre há uma expectativa de que ela deve estar em algum tipo de romance. Mas ela aprendeu a ignorar isso e seguir seu próprio caminho. Para ela, um relacionamento só faz sentido quando é com alguém que compartilha os mesmos valores e visão de vida. Ela não se apega às expectativas dos outros, pois sabe que um relacionamento não deve ser sobre preencher um vazio ou atender a uma necessidade social. Deve ser sobre parceria, respeito e crescimento mútuo.
E, por mais que muitas pessoas acreditem que ela está à procura de algo, a verdade é que ela já encontrou o que procurava: paz. Ela já entendeu que ser feliz sozinha é a chave para estar aberta a algo genuíno no futuro. Não busca mais validação dos outros. Ela se entende, se respeita e, acima de tudo, se ama. E essa é a base de qualquer relacionamento saudável, mas que só pode surgir quando a pessoa está inteira. Ela não está esperando ser salva. Ela já se salvou. E agora vive de acordo com suas próprias regras, sem pressões externas ou medos de ficar sozinha. Sua independência não é uma falta de necessidade de afeto, mas a escolha consciente de viver de forma autêntica e independente. Você também sente que é hora de se libertar das expectativas que o mundo impõe? Talvez esteja se perguntando se é possível encontrar essa paz interior, sem depender de ninguém para se sentir completa. Se a resposta for sim, eu te convido a refletir sobre a sua própria jornada, porque no fundo, todos nós temos o poder de redefinir o que significa ser feliz. Se você está pronto para dar o primeiro passo nessa transformação, curta este vídeo e compartilhe sua opinião nos comentários. Vamos juntos quebrar esses padrões e viver com mais autenticidade. As expectativas sobre o que o amor deveria ser sempre foram moldadas por filmes, romances e até pela cultura popular. O amor era retratado como uma espécie de resgate, onde o príncipe encantado, ou a alma gêmea, aparecia para tirar a mulher da solidão, para preenchê-la, para completar o que estava incompleto. Mas, ao contrário do que muitos acreditam, ela não está à procura desse conto de fadas, onde o amor resolve tudo. Ela já entendeu que o amor idealizado é muitas vezes uma ilusão. O amor não pode ser o redentor da solidão, nem a cura para todos os problemas. Não, para ela, o amor verdadeiro começa dentro de si mesma. Ela compreendeu que, antes de poder dar o melhor de si a alguém, precisava aprender a se dar o melhor primeiro. Não se trata de se tornar inteira para o outro, mas de ser inteira por si mesma. A busca incessante pela outra metade perdeu o significado quando ela percebeu que nunca esteve partida. Ela era sempre inteira, mesmo que a sociedade insistisse em dizer o contrário. Na sua jornada, ela aprendeu a valorizar o amor próprio, o tipo de amor que não exige reconhecimento externo. Ela cultivou o respeito e a gratidão por sua própria companhia, ao ponto de ser capaz de olhar no espelho e ver alguém que merece tudo o que é bom, sem precisar de validação. E ao fazer isso, o mundo ao seu redor se transformou. Ela parou de buscar por um amor perfeito, porque entendeu que a perfeição é uma fantasia, e o verdadeiro amor exige mais do que encontrar alguém que a preencha. Exige coragem, vulnerabilidade e compreensão. Os outros ainda insistem na ideia de que a felicidade dela só será alcançada se ela encontrar alguém com quem dividir sua vida. Às vezes, ela ouve os conselhos de amigas, familiares e até de estranhos que a questionam. Você não se cansa de estar sozinha? Ou, não seria bom ter alguém ao seu lado? Eles não entendem que ela não está sozinha, porque nunca esteve. Ela tem a si mesma, e isso é mais do que suficiente. Ela não sente a ausência de alguém, porque já se preencheu com a vida que construiu. Para ela, a ausência de um parceiro não é uma lacuna, mas uma escolha. E essa escolha lhe dá liberdade para focar em coisas que realmente importam: sua carreira, seus amigos, suas paixões. Ela pode ir ao cinema sozinha, fazer viagens sozinho ou simplesmente passar um dia inteiro consigo mesma, sem sentir que algo está faltando. Ela sabe que a busca por um parceiro só faz sentido quando é uma extensão do que ela já é. A sociedade, porém, continua a pressionar. O mundo está repleto de pessoas que ainda acreditam que a solidão precisa ser evitada a todo custo. A pressão é para estar em um relacionamento, para ser parte de um casal, para ter alguém para chamar de meu amor. Mas para ela, essas expectativas são apenas ruídos externos que não têm nada a ver com a verdade que ela descobriu dentro de si mesma. Ela não está fugindo do amor. Na verdade, ela se tornou mais capaz de amar de maneira genuína,
do que jamais poderia ser se estivesse tentando se encaixar em um molde pré-definido. Mas o amor que ela tem a oferecer agora não é o mesmo que ela daria se estivesse desesperada para preencher um vazio. Ela oferece amor de uma posição de autossuficiência, sem expectativas irrealistas, e com a certeza de que o amor não deve vir como um resgate, mas como uma escolha consciente, e isso a torna ainda mais poderosa. Ela sabe que o amor verdadeiro não é sobre resgatar alguém, mas sobre crescer junto. A verdadeira intimidade nasce da compreensão mútua e do respeito pela independência do outro. Quando ela encontrar um parceiro, não será para se completar, mas para compartilhar suas vidas já completas. Ela não precisa de um príncipe encantado que a salve, porque ela já se salvou. Mas o que a sociedade ainda não compreende é que essa independência não é a falta de amor, mas a manifestação do amor mais profundo, o amor próprio. E quando alguém se ama de verdade, o mundo ao seu redor começa a se moldar para refletir essa verdade. A ideia de que uma mulher precisa de alguém para ser completa é uma noção profundamente enraizada em nossa cultura. Mas ela se perde quando se confronta com a realidade de uma mulher que se conhece profundamente. Quando ela escolhe o silêncio, a introspecção e a paz, ela não está se afastando da vida, mas, ao contrário, está se aproximando do seu próprio ser. Ela não está fugindo da solidão. Ela está em busca de uma conexão mais profunda consigo mesma. Nesse processo, ela começa a redescobrir o poder pessoal que sempre esteve lá, mas que muitas vezes foi obscurecido pelas expectativas externas. Não se trata de uma resistência ao amor ou ao afeto, mas de uma escolha consciente de se conhecer e se entender. Ela já entende que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. E essa transformação, muitas vezes, é desafiadora, porque exige olhar para dentro de si mesma sem medo de enfrentar suas próprias inseguranças, falhas e limitações. No entanto, ela também percebe que todas essas imperfeições são partes de quem ela é e são, de certa forma, necessárias para o seu crescimento. Louise Hay, ao falar sobre a importância do amor próprio, revela uma verdade fundamental que ela já vem praticando silenciosamente. Ela não precisa da aprovação de outros para se sentir merecedora de coisas boas na vida. A mulher que aprendeu a se respeitar, a se compreender e a se cuidar, tem o poder de transformar sua própria realidade. Esse poder não é algo que se dá a ela de fora, mas é algo que vem de dentro, através de cada escolha que ela faz, cada pensamento que nutre e cada ação que decide tomar. O poder pessoal não é sobre controle ou dominação, mas sobre a capacidade de agir de maneira autêntica, de viver com propósito, de ser fiel a si mesma. Ela entende que, ao parar de se submeter às expectativas alheias, está realmente vivendo para si. Essa mulher não é uma solitária, mas uma mulher que aprendeu a se respeitar de tal maneira que não se deixa mais influenciar pelas ideias alheias sobre quem ela deveria ser. Ela é a criadora do seu próprio caminho. O que ela aprendeu ao longo do tempo é que o verdadeiro amor não depende da presença de outra pessoa, mas de sua relação consigo mesma. O amor próprio não é algo superficial, é a capacidade de se cuidar, de se tratar com compaixão, de se olhar no espelho e afirmar a si mesma que ela é suficiente, exatamente como é. Não é uma simples afirmação de que tudo está bem, mas um profundo reconhecimento de que, mesmo nos momentos de dificuldade, ela merece respeito e carinho, especialmente de si mesma. Essa jornada de autossuficiência emocional e psicológica não é fácil e não há garantias de que o processo será sem dor. Porém, é uma jornada que a leva a um lugar de autenticidade, onde ela não mais se preocupa com o que as outras pessoas pensam, porque sabe que elas não têm o poder de determinar seu valor. Ela aprendeu que ninguém mais pode preencher os vazios que ela mesma teve que enfrentar e superar. A mulher que se dá o respeito que merece não depende de ninguém mais para se sentir completa. Ela também descobriu que, ao nutrir esse amor próprio, ela pode criar uma vida de equilíbrio e paz, mesmo que o mundo ao seu redor pareça estar em constante turbulência. O amor próprio não é uma fuga da realidade, mas uma forma de enfrentá-la com coragem e confiança.
Essa confiança, com o tempo, se torna inabalável, porque vem de uma fonte interna que não pode ser facilmente abalada por fatores externos. A escolha de viver de maneira autêntica também significa que ela não se limita a se conformar com o que os outros esperam dela. Ao contrário, ela é a arquiteta do seu próprio destino. Cada passo que dá, cada decisão que toma, está alinhado com seus valores mais profundos e com a verdade de quem ela realmente é. Não há mais tentativas de agradar a todos, de ser a pessoa que os outros querem que ela seja. Ela se tornou a mulher que se respeita e se ama incondicionalmente. No fundo, essa mulher sabe que o verdadeiro amor vem de dentro. Quando ela escolhe viver em harmonia consigo mesma, tudo em sua vida se torna mais leve. Ela se permite errar, crescer e aprender sem se julgar com dureza. O seu relacionamento consigo mesma é a base sobre a qual tudo o mais é construído. E esse relacionamento não é volúvel nem depende de fatores externos. Não há medo da solidão, porque ela sabe que, em sua própria companhia, há tudo o que ela precisa para ser feliz. As palavras de Louise Hay, que falam sobre a importância de viver com gratidão, de se amar e se aceitar, ressoam com a verdade dessa mulher. Ela sabe que sua felicidade não está nas mãos de outra pessoa. Ela entende que, ao tomar as rédeas da sua vida e viver com propósito e autoestima, ela se torna capaz de atrair apenas o que é positivo e construtivo. O que ela faz hoje, as escolhas que faz, são a base para o futuro que ela quer criar. Um futuro onde ela é dona do seu próprio caminho, com o poder de criar a vida que sempre quis, sem precisar de ninguém para salvá-la. Essa é a verdadeira liberdade. Não ter que esperar por alguém para ser feliz, mas entender que a felicidade está em seu próprio interior. Ela é a protagonista da sua própria história, e nada pode tirá-la desse papel. À medida que ela segue sua jornada de autossuficiência, há algo inevitável que surge: a reação dos outros. Eles não conseguem compreender como alguém pode estar tão à vontade em sua própria companhia. Quando a mulher começa a viver sem se preocupar com as expectativas externas, o mundo ao seu redor começa a questionar. Eles olham para ela com uma mistura de admiração e desconforto, como se a sua independência fosse um reflexo de algo fora do comum, algo que desafia o status quo. A sociedade tem um modo peculiar de medir o valor de uma pessoa, e para muitas mulheres, esse valor é frequentemente atrelado à presença de um parceiro. Há sempre aquela pergunta desconfortável: por que você ainda está solteira? Ou, não está na hora de você encontrar alguém? Tais perguntas, aparentemente inocentes, são um reflexo da pressão coletiva para que todos se encaixem em um molde pré-estabelecido. Ela, no entanto, aprendeu a ignorar essas perguntas e a usar esse espaço de silêncio para se afirmar. Ela não precisa de um parceiro para validar suas escolhas ou para se sentir amada. O reflexo que ela vê no olhar dos outros já não a afeta, como antes. Ela aprendeu a distinguir entre o que é genuíno e o que é superficial. A opinião alheia, muitas vezes baseada em normas sociais antiquadas, não define seu valor. Ela sabe que a verdadeira aceitação vem de dentro e que, ao aceitar-se, já conquistou tudo o que precisa. O olhar dos outros pode ser desconcertante, pois a sociedade espera que a mulher se ajuste ao padrão. Mas o que as pessoas não percebem é que, ao questionar a escolha dela de estar sozinha, estão apenas projetando suas próprias inseguranças e limitações. Para muitos, estar em um relacionamento é sinônimo de estabilidade e felicidade. Mas ela descobriu que essa estabilidade não vem de outro ser humano, mas sim da paz interna que constrói sozinha. Ela vê com clareza que os outros tentam entender sua vida através de um filtro que nunca foi o dela. Quando alguém não se encaixa nas expectativas externas, isso pode ser desconcertante para os que estão acostumados a seguir uma linha de vida definida. Mas a mulher que escolhe estar sozinha está, na verdade, quebrando um ciclo. Ela prova ao mundo que a felicidade não depende de um parceiro e que o maior relacionamento que ela tem é com ela mesma. Esse reflexo no olhar dos outros, por mais que incômodo possa ser, é na verdade um espelho que a leva a fortalecer ainda mais. Sua postura,
Ela não está apenas afirmando a sua independência, mas também ensinando aos outros, sem palavras, que é possível ser feliz de uma maneira diferente. A verdadeira liberdade, afinal, não está em atender às expectativas dos outros, mas em abraçar a autenticidade e se respeitar o suficiente para viver de acordo com os próprios termos. Ela já não se importa com o que os outros pensam dela. O seu valor não é determinado pela quantidade de likes nas redes sociais, pela opinião de amigos ou familiares, mas pela sua capacidade de viver de acordo com a sua verdade. E, embora o mundo continue pressionando-a para se ajustar ao que consideram ser normal, ela sabe que ser fiel a si mesma é o maior ato de coragem que ela pode ter. A solitude, para ela, nunca foi um peso a ser carregado, mas uma força silenciosa que a transforma de dentro para fora. Muitas pessoas veem a solidão como algo negativo, como se fosse um reflexo de uma vida incompleta ou de algo faltando. No entanto, ela aprendeu a ver a solitude como um campo fértil onde pode crescer, aprender e se fortalecer. O silêncio que envolve seus momentos sozinhos não é um vazio, mas uma oportunidade de se reconectar consigo mesma. É nesse espaço de tranquilidade que ela encontra a clareza para avaliar suas emoções, suas vontades e até mesmo seus medos. Não há distrações, não há pressões externas, apenas ela e sua própria verdade. E é nesse silêncio que ela percebe que a verdadeira paz não está em estar acompanhada, mas em estar em sintonia com a própria essência. Ao longo dos anos, ela aprendeu a desacelerar, a ouvir a si mesma com mais atenção. A solitude a ensinou a ser paciente com suas próprias falhas e a celebrar suas vitórias, por menores que fossem. Quando os outros olham para ela e não entendem sua escolha, ela sabe que isso é um reflexo da pressa do mundo em viver para agradar aos outros. Para ela, o tempo que passa consigo mesma não é um desperdício, mas uma construção constante de autoconhecimento e amor próprio. Essa força silenciosa também a permite tomar decisões sem pressa. Ela não se sente pressionada a fazer escolhas com base nas expectativas dos outros. Quando se depara com um dilema, ela não corre para o conselho de amigos ou familiares, mas busca dentro de si mesma a resposta. Ao viver de forma independente, ela desenvolveu uma confiança inabalável em sua própria capacidade de resolver problemas e lidar com as adversidades da vida. A sociedade pode rotular a mulher solitária como alguém triste ou em busca de algo que não encontra, mas ela sabe que não é esse o caso. A solidez de seu ser não é afetada pela falta de um relacionamento. Pelo contrário, ela é fortalecida por ele. Quando as pessoas perguntam se ela sente falta de um parceiro, ela sorri interiormente, pois sabe que a ausência de alguém não significa ausência de vida. Ela se sente completa em sua própria companhia, e essa é a verdadeira liberdade. Não depender de ninguém para sentir-se inteira. Embora ela aprecie a companhia dos outros, a solidão tornou-se seu refúgio seguro, um espaço onde pode recarregar suas energias e refletir sobre sua jornada. Nesse espaço, ela reconhece o quanto é importante cuidar de si mesma, de sua mente, seu corpo e seu espírito. Quando ela está sozinha, ela se sente mais conectada ao universo, mais ciente de seu poder interno. E essa força silenciosa é o que a torna imbatível. Ela não precisa gritar ou afirmar sua independência. Sua presença já é o suficiente para mostrar ao mundo que ela é completa. Ela não espera que os outros a compreendam ou validem suas escolhas. Ela sabe quem é, o que quer e, mais importante, que está inteira, exatamente como está. Ela aprendeu, ao longo dos anos, que a maior prisão de todas são as expectativas que a sociedade impõe. Não apenas sobre ela, mas sobre todas as mulheres. Expectativas que determinam como ela deve viver, como deve se vestir, como deve agir, o que deve querer e até mesmo quando deve estar acompanhada. Essas expectativas, muitas vezes veladas, são como correntes invisíveis que a mantêm presa a um molde que não reflete quem ela realmente é. E foi no momento em que ela rompeu com essas correntes que descobriu a verdadeira liberdade. Libertar-se das expectativas alheias não é um ato de rebeldia, mas de autoconhecimento.
Ao parar de tentar se encaixar nos padrões que o mundo tenta impor, ela passou a viver de acordo com suas próprias regras. Ela entendeu que ser fiel a si mesma é o único caminho que a leva à paz interior. O amor próprio que cultivou ao longo do tempo se tornou seu alicerce, e ao construir sua vida em torno dessa base sólida, ela não sente necessidade de validação externa. Cada vez que alguém sugeria que ela deveria estar em um relacionamento, ou que a solidão era algo errado, ela sentia uma paz profunda por saber que essas opiniões não afetavam mais sua visão de mundo. A sociedade tenta nos ensinar que para sermos felizes precisamos de um par, de uma companhia constante. Mas ela descobriu que a verdadeira felicidade não é uma conquista externa, mas uma escolha interna. Ela entendeu que sua felicidade não dependia de um homem ao seu lado. Não era a falta de um relacionamento que a fazia sentir-se incompleta, mas sim a pressão constante para se conformar aos padrões impostos. Ela começou a se ver como uma mulher inteira, que não precisa de outro para se completar, mas sim de alguém que venha somar a sua vida, que compartilhe os mesmos valores e visão de futuro. Ela não está mais em busca de uma companhia para preencher o vazio, pois já aprendeu a preencher esse espaço com seu próprio amor e cuidado. Com o tempo, ela começou a entender que as expectativas da sociedade muitas vezes têm raízes profundas, em concepções antiquadas e limitantes sobre o que significa ser mulher. A ideia de que ela precisa de um homem para ser bem-sucedida, de que sua realização está atrelada a um relacionamento amoroso, é um conceito ultrapassado que ela decidiu deixar para trás. Ela não é mais refém desses pensamentos, que muitas vezes estão enraizados em normas culturais que a mantêm em um ciclo de comparação e insatisfação. Ela não está dizendo que os relacionamentos são ruins ou desnecessários, mas sim que eles não devem ser vistos como a única forma de felicidade. Ao romper com essas expectativas, ela começou a viver uma vida mais autêntica e verdadeiramente satisfatória. Ela aprendeu a dar valor a si mesma, a celebrar suas conquistas e a respeitar suas próprias escolhas, sem precisar justificar nada a ninguém. Essa libertação das expectativas não significa que ela se isolou do mundo. Pelo contrário, ela continua a cultivar amizades, a fazer novas conexões, mas de uma forma que é genuína e não forçada. Ela aprendeu a escolher suas batalhas e a direcionar sua energia para o que realmente importa. A pressão para se encaixar em um molde que não lhe serve mais ficou para trás. Ela agora vive com a tranquilidade de saber que está sendo fiel a si mesma. E isso, para ela, é mais do que suficiente. Existem momentos na vida em que a verdadeira transformação começa. E esse momento muitas vezes acontece de forma silenciosa. Não há aplausos, não há grandes celebrações, mas há uma mudança profunda e irreversível dentro de si. Para ela, esse momento chegou quando finalmente parou de olhar para os outros em busca de validação. Ela se reconheceu, sem filtros, sem expectativas externas, como alguém que não precisa de aprovação para ser quem é. Ela havia, por tanto tempo, vivido na sombra das expectativas dos outros. Os conselhos, as críticas, os olhares de desaprovação, tudo isso a levava a questionar seu próprio valor. Mas ao se libertar dessas vozes externas, ela começou a ouvir a sua própria. E ao fazer isso, ela descobriu algo essencial. O amor próprio é a base de qualquer relacionamento saudável, seja consigo mesma ou com os outros. Sem esse amor próprio, os relacionamentos se tornam uma busca interminável por algo que, no fim, já deveria estar dentro dela. Ela aprendeu a se olhar no espelho e ver não uma mulher em busca de aceitação, mas uma mulher que já se aceita. Essa mudança de perspectiva não foi fácil. Ela teve que se desconstruir, questionar suas crenças mais profundas. Mas quando alcançou essa compreensão, tudo começou a fazer mais sentido. O medo de estar sozinha desapareceu e o vazio que antes sentia ao olhar para o futuro agora estava preenchido com uma paz tranquila. Ela entendeu que não precisa de mais ninguém para se sentir completa. Não precisa de um parceiro, de uma validação externa ou de alguém para dizer-lhe quem ela é. Ela já sabia. Ela já havia se encontrado. E ao fazer isso,
Começou a viver de maneira mais autêntica, mais verdadeira. Esses momentos de introspecção trouxeram à tona algo que ela sempre soubera, mas que havia ignorado por medo: sua própria força. Não a força de resistir às adversidades ou de lutar contra as expectativas, mas a força silenciosa e imensa que vem de simplesmente ser quem ela é. Uma força que não precisa de explicações, que não se importa com o que os outros pensam. Uma força que se constrói a cada pequeno passo, a cada pequena vitória, a cada vez que ela decide, de forma consciente, não seguir o que o mundo espera dela. O poder de se reconhecer, de se ver como alguém que é completo por si mesmo, é um poder que poucos conhecem. Muitos passam suas vidas buscando em outros o que deveria vir de dentro, e ao fazer isso, acabam se perdendo no processo. Mas ela se encontrou. Ela já sabe o que é importante para ela, o que a faz feliz, o que a faz sentir-se inteira. Agora, ela sabe que a verdadeira liberdade vem da aceitação de si mesma. Ao se reconhecer como alguém digno, alguém valioso, ela abriu as portas para uma vida mais plena. E embora os outros ainda tentem convencê-la de que algo está faltando, ela sabe que a única coisa que realmente importa está aqui, dentro de si mesma. Ela já é tudo o que precisa ser. Quando ela finalmente compreendeu sua própria força, algo extraordinário aconteceu. O mundo à sua volta não mudou, mas ela, sim. O que antes parecia uma luta constante contra as expectativas e os padrões da sociedade, agora parecia irrelevante. Ela não mais se deixava definir pelo que os outros pensavam, nem pelo que esperavam dela. Ela se tornou dona do seu próprio destino, e com isso, uma sensação de liberdade a invadiu. Essa liberdade não vem da ausência de desafios, mas da capacidade de enfrentá-los com a certeza de que ela é suficiente. Ela não precisa de ninguém para se sentir completa, porque já se completou. Isso não significa que ela tenha fechado o coração para o amor, mas sim que o entende de uma maneira nova e saudável. O amor, para ela, não é uma busca desesperada por alguém que a preencha, mas uma escolha consciente de compartilhar o que já existe de bom dentro de si mesma com outra pessoa. Essa mulher aprendeu que o autoconhecimento é a chave para uma vida plena. Ela já não se submete ao medo de estar sozinha, porque encontrou a verdadeira companhia na pessoa mais importante, ela mesma. E ao fazer isso, a solidão deixou de ser algo a ser evitado. Tornou-se um espaço de crescimento, de renovação e de descobertas. A solidão não a assusta mais, porque ela sabe que ela tem tudo o que precisa para ser feliz dentro dela mesma. O que ela aprendeu, e agora vive como uma verdade absoluta, é que a felicidade não está em um relacionamento, nem nas expectativas de outros. Está em ser fiel a si mesma, em respeitar seus próprios limites e desejos, em saber o que é importante para ela e, mais importante, em não ter medo de viver de acordo com isso. A felicidade não é uma meta distante, mas uma construção diária, uma prática de amar-se e respeitar-se a cada passo. As vozes externas, que antes a faziam duvidar de seu valor, agora são apenas murmúrios distantes. Ela se tornou imune ao julgamento alheio, porque sabe que a única opinião que realmente importa é a sua. As expectativas da sociedade sobre o que é certo ou errado para uma mulher, sobre o que ela deveria ou não fazer, agora não têm mais poder sobre ela. Ela não precisa mais provar nada para ninguém. Ela encontrou a paz não porque alcançou a perfeição, mas porque aceitou que é humana, com falhas e qualidades, com forças e fraquezas. Ela não precisa se esconder atrás de uma imagem idealizada. Ela abraçou sua verdade com todas as suas complexidades. E isso, por si só, é uma revolução. Agora, ela segue seu caminho com a certeza de que a vida que está vivendo é a que ela escolheu. Ela não precisa mais de uma outra pessoa para completar o quadro, porque ela é a protagonista de sua própria história. Não está em busca de ser salva, porque já se salvou. E ao fazer isso, ela encontrou algo que todos buscamos: liberdade verdadeira e incondicional. A história dela não é sobre solidão, mas sobre poder, sobre autossuficiência e sobre a incrível força que vem de dentro quando alguém decide viver sua vida em seus próprios termos. Ela é a heroína de sua própria jornada,
E essa é uma jornada que ninguém pode tirar dela. Agora que você já sabe o poder que vem de dentro de você, lembre-se: nada e nem ninguém pode te definir. Além de você mesma, a verdadeira liberdade está em se aceitar e viver de acordo com o seu próprio coração. Se este vídeo tocou algo dentro de você, não deixe de conferir o próximo, onde vamos explorar ainda mais sobre como a autossuficiência emocional pode transformar a sua vida. Se inscreva no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Você está no caminho certo para a sua evolução e eu estarei aqui para te acompanhar. Até lá!